irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Ednei Martins, sirvo a Deus na ADSM Vila Esperança, onde pastoreio ali no Recanto Verde do Sol, uma subcongregação do Recanto Verde do Sol. Tenho aqui em minhas mãos a palavra de Deus, a qual quero compartilhar com os irmãos, um texto, a qual se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, onde diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi-se a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peste, um vaso com pouco de água que eu beba. E indo buscá-lo, ele chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Pois bem, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela nos diz que a apostasia nesse tempo, a idolatria, havia crescido muito, né? E que não havia quem que de alguma maneira se opusesse àquele momento que o povo estava vivendo. E o interessante é que aqui no capítulo de número 17, Elias surge e ele já de uma maneira tremenda e com muita vontade, ele já vai direto ao rei e fala: segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra, até que fale ao contrário, né? Meus irmãos, o que a palavra nos diz aqui, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta palavra, é que você e eu, quanto não podemos de maneira alguma, em nenhum momento de nossas vidas, compartilhar com o mundo aquilo ao qual nós sabemos que não é santo e que de alguma maneira tem afligido aquilo que é de Deus. A palavra de Deus nos diz no capítulo 12 do livro de Romanos que não devemos nos conformar com o mundo. Aqui Elias surge, estava todos calados naquele momento, e a palavra de Deus diz que como o próprio governo daquela época, como o próprio rei daquela época, não houve rei que opusessem tanto a Deus, pior do que Acabe, né? E quando Elias surge com essa força de uma maneira bem forte e indo totalmente contra aquele rei, ele não teve quem o ficasse do lado dele. Mas eu tenho uma palavra para alegrar o teu coração. Deus, ele vai confirmar a tua palavra em tua boca. A palavra de Deus nos diz aqui, louvado seja o santo nome do Senhor, que quando Elias,
ele fala contra o rei, ele estava no meio daquela situação. E não chovendo, é claro que também não ia só chover para Elias, ele estava no meio daquela situação, mas após ele se levantar, a palavra de Deus ela começa dizendo que não foi Deus que falou para Elias e falar com Acabe. A palavra de Deus diz que Elias foi falar com Acabe. E após ele ter ido falar com Acabe, aí sim diz a palavra de Deus que aí veio a palavra de Deus para Elias: sai-te daqui e vai para o ribeiro. Louvado seja Deus, aonde eu te alimentarei. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui, que em cada situação da tua vida, em todos os momentos da sua vida, desde que você não compartilhe aquilo que não é de Deus, Deus ele vai ter uma saída para cada situação da tua vida. Assim como Elias foi, no primeiro momento aqui, ele foi alimentado pelos corvos, mas houve um segundo momento, que ele foi alimentado por uma viúva, e também há um terceiro momento, a qual Elias, cansado pela luta, cansado de tanto lutar contra aquele mal que açoitava aquele povo, lembrando, é claro, que através das mãos de Elias, através da vontade de Elias, da fé de Elias, um homem que fez chover, um homem que fez parar a chuva, um homem que através da tua palavra, ali com o Senhor, fez descer fogo do céu, mas chegou um momento que ele foi ameaçado. Enquanto ele não tinha sido ameaçado, ele estava com a força toda, né? Com o poder todo ali, mas a partir do momento que ele foi ameaçado de morte, ele de alguma forma ele enfraqueceu. E a palavra de Deus nos diz que no momento que ele de alguma forma deu atenção àquelas ameaças, foi aonde ele pensou em parar, pensou em morrer. Talvez na sua vida, na sua caminhada, em algum momento da sua vida, alguma palavra foi lançada sobre a tua vida, de alguma ameaça, e você tem pensado em parar, mas eu quero te dizer que Deus também tem uma saída, Ele tem um alimento para este momento que você está vivendo na tua vida. E não é nenhuma Jezabel, não é nenhum profeta de Baal que vai te tirar o teu foco. Pense nisso, Deus ele tem um alimento, uma saída para cada situação da tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não devemos nos confortar com o mundo, nos conformar com o mundo. Estamos sempre contra aquilo que não é de Deus. Essa é a palavra de Deus que eu vos trago aqui e que o Espírito Santo fale melhor em cada um dos corações. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, voltando aqui
para lhe fazer um convite, para estarmos congregando conosco, ali cooperando conosco na ADSM Vila Esperança. Fica na rua Vladimir Cardoso Gonçalves, 891. É uma subcongregação do Recanto Verde do Sol. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que o Espírito Santo fale melhor em cada um dos corações. Fique com Deus.